né, do vídeo. Tá, vamos lá. Porra, teve alguma merda aqui com a internet. Que foi tudo errado aqui. Então, só fazendo essa perspectiva. A caveira, né, ela lembra a morte. Quero também fazer só um adendozinho a respeito da morte, pessoal. É o seguinte, teve um santo que ele foi mártir da fé, né? Diziam, ele foi ser decapitado, né? Me falta o nome, tá? Eu não me recordo o nome. Não sei se era um cardeal, ele foi mártir, né? E aí, eles tinham uma vida muito bela de santidade, e ele sabia que estava em estado de graça, né? Sabia, e logicamente, quem prometeu a vida eterna, quem prometeu o estado de graça, foi nada mais nada menos que o próprio Cristo, o próprio Deus feito homem, né? Ele sabia da promessa do nosso Senhor Jesus Cristo, e o carrasco chegou, bora! Ele era manco, ele andava com a bengalinha, né? Manco, andando com aquela bengalinha. E aí, na hora que o carrasco disse, bora, vai agora para a morte, vai agora para o facão. Aí o santo levantou, deu um pulo. Ele que andava se arrastando na bengala, disse, vamos embora. Aí o carrasco olhou para ele e falou, mas meu senhor, que doidice é essa? O senhor está indo para a morte? Ele, meu querido, porque tu não enxergas verdadeiramente. Eu não estou indo para a morte, não, eu estou indo para a vida. E ele corria, largou a bengala e saiu na carreira. Ficou bom para poder abraçar, né, o martírio e assim abraçar também a eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não me sai nunca da memória Isabel, né? Que não ficar no meu coração eternamente, né? Ficar no meu coração eternamente. Não sai nunca. Né? Pela graça de Deus, no dia da minha morte, eu vou me entregar daquela maneira. Eu vou receber a irmã morte como receber Isabel. Receber a irmã morte como uma amiga. Deus me dê essa graça, a perseverança final. Ali, nós assistimos a graça da perseverança final. Ali nós assistimos essa graça. Recebeu a graça com uma amiga nossa daqui da paróquia. Uma irmã nossa de paróquia. Acho que vocês conheciam também. E recebeu a morte como uma amiga, né? Abraçou a morte e recebeu o prêmio da eternidade. Enfim, vamos lá. Vamos nos preparar para o tempo de Quaresma, tá? Do Espírito Santo. Amém. Muito bem, nós estamos aí agora iniciando a nossa Quaresma. Na próxima quarta-feira, quarta-feira de cinzas, nós já vamos começar esse tempo. Eu sei que o pessoal fica com dificuldade de ver, porque a tela é pequenininha, vocês também, mas assim, está sendo providenciado, logo mais eu vou estar colocando uma tela maior, para que a gente possa estar acompanhando de perto as imagens, que ali está sendo o meu computador, e a gente vai, mas prestem atenção no conteúdo, tá? Vocês vão se enriquecer muitíssimo se vocês conseguirem se conectar conecte os seus olhos, os olhos da sua inteligência, da sua vontade, das suas faculdades superiores ao conteúdo, né? Veja os olhos da inteligência que está sendo oferecido, né, no programa, no conteúdo, né? As dicas espetaculares para viver bem esses próximos 40 dias. Você vai sair disso muito enriquecido, a despeito de você não estar vendo com os olhos da sua visão essa tela. Penitencial. Então, no programa de hoje eu gostaria de colocar para vocês uma breve reflexão para que você viva esse tempo de Quaresma. A igreja, ela tem toda uma pedagogia de santidade. Portanto, não é simplesmente um tempo em que o padre se veste de roxo e pronto e acabou. E você só vai lembrar que é Quaresma quando está na igreja. Não, nós entramos num tempo sagrado. Um tempo diferente, um tempo com uma densidade diferente. Veja só, é aquilo que nós chamamos de kairos. Por quê? Porque existem tempos diferentes. Assim como, por exemplo, existe um espaço santificado. Quando você entra dentro de uma igreja, não é? Você não está na sala da sua casa. Você está num espaço onde você está mais aberto para a ação da graça, não é verdade? Então, por quê? Porque nós, seres humanos, precisamos disso. Nós precisamos distinguir o profano e o sagrado. Então, quando a gente reserva um espaço e consagra este espaço a Deus, aquele espaço, ele é um lugar onde nós espiritualmente nos abrimos mais. Isso que é muito interessante com relação ao nosso ser de
sermos humanos e não sermos anjos. Os anjos não têm essa mesma realidade que nós. Por quê? Porque eles não têm corpo. Nós não, nós temos corpo. Nós temos a nossa forma de viver com o espaço e com o tempo. Então, assim como você tem um espaço sagrado onde você entra, você tem também um tempo sagrado. Um tempo de uma densidade espiritual diferente, em que você se abre mais para a ação de Deus. É claro que Deus age o ano inteiro e Deus está presente em todos os lugares, mas se você tem um espaço sagrado, ali você se abre mais para essa presença, e se você tem um tempo sagrado, você se abre mais nesse tempo. E a Quaresma é um tempo sagrado. Em grego, acho que muita gente já ouviu essa distinção, existem duas palavras para dizer tempo. Uma é cronos, né? Ou seja, é o tempo cronométrico, um tempo matematicamente igual. Mas existe o kairos, e o kairos é o tempo com uma densidade diferente. É o que nós diríamos, por exemplo, quando você tem uma fruta que está madura, né? Vamos supor, você vê lá uns pés de manga e você vê que não há nenhuma fruta pendurada, nós não estamos no kairos da manga. Mas quando de repente os frutos começam a surgir e você vê aqueles frutinhos um pouco verdes, mirrados, você fica esperando o kairos, aquilo já vai anunciando. De repente, quando os frutos estão maduros no pé, você diz então, é tempo de manga. Ou seja, é tempo, essa palavra tempo significa algo diferente de 365 dias no ano. Não, é uma estação, é um tempo especial. Então, a Quaresma é um tempo, é um kairos, é um tempo sagrado no qual nós iremos entrar. Então, gostaria que com esse programa, preparar você. É claro, o mundo não está nem aí para isso, o mundo está vivendo aí o carnaval, né, maluquice, etc. Tudo bem. Tudo mal, mas tudo bem. Deixa para lá. Mas você não. Você é cristão católico. Então, agora você precisa já começar a pensar os seus propósitos quaresmais. Porque nesse tempo nós queremos nos unir ao mistério da paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Então é a forma de nós todos os anos vermos intensamente o mistério pascal, através desses dois tempos sagrados que estão colocados pela igreja ao redor do tríduo pascal, né? O centro do ano litúrgico é a Páscoa do Senhor, com o tríduo, ou seja, os 3 dias. Quais são os 3 dias? Quinta à noite começa e a sexta é o primeiro dia. Sexta à noite e sábado, segundo dia. Sábado à noite e domingo, terceiro dia. Esse é o tríduo pascal, paixão na sexta, ressurreição no domingo. Esse é o centro do ano litúrgico. Em um extremo do tríduo nós temos a paixão. Como se a gente pegasse a paixão de Cristo e estendesse durante todo o tempo da Quaresma. No outro extremo do tríduo nós temos a Páscoa. E nós pegamos essa Páscoa e estendemos pelos 50 dias do ano pascal, uma espécie de grande borboleta, digamos assim, né? Com esse núcleo no tríduo pascal, essas duas asas, esses dois kairós, esses dois tempos em que nós estamos entrando. Então é importante já iniciarmos a Quaresma, tendo em vista a paixão do Senhor, tendo em vista o fato de que nós, com a nossa oração, nosso jejum e a nossa esmola, nós nos unimos a essa realidade da paixão. Mas por que é necessário, né, esse tempo de paixão? Por que Deus, quando nos salvou, Ele não poderia nos salvar de uma outra maneira? Bom, o fato é o seguinte, nós, com o pecado original, nós estamos marcados pelo egoísmo. Então, esse homem velho que está dentro de nós, ele precisa morrer. É necessário, então, que algo morra em nós para nascer o homem novo, para que nós estejamos na estatura de Cristo Jesus. Então, algo precisa morrer para que algo nasça. Essa é a dinâmica, né, de morte e ressurreição. Bom, até aqui somente uma explicação teológica
de uma realidade que nós precisamos agora viver na quaresma, né? E o que é que a igreja nos propõe na quaresma? São as 3 obras quaresmais. As 3 obras quaresmais, nós vamos ver no Evangelho, que é proclamado na quarta-feira de cinza, são as obras que estão no Sermão da Montanha, no capítulo 6 do Evangelho de São Mateus, a esmola, né? Jesus diz, quando deres esmola, não mandes tocar trombeta diante de ti. Muito bem, essa é a esmola. O jejum, né? Quando jejuardes, não fiqueis de rosto triste como os hipócritas, né? E, além disto, nós temos a oração, né? Quando orardes, não sejais como os hipócritas. Então, a esmola, a oração, o jejum. Essas 3 realidades, elas estão intimamente ligadas, porém, àquilo que nós queremos matar dentro de nós, queremos mortificar. Por quê? Eu queria fazer um comentário aqui com você, é o seguinte. Pessoal, vocês já me viram comentando que religião sem essas tecnologias não é religião? Vocês me viram comentando isso? Bom, se eu não comentei, eu vou comentar com vocês agora, tá? Religião sem prática de jejum, esmola e oração, ela não vai fazer bem, ela vai fazer mal. E é interessante que essas 3 coisas andam juntas, entendeu? Então, o camarada vai ficar cheio de afetado, vai ficar afetadozinho na cabeça, ele vai estar vivendo uma moral, mas não é amor, ele não tem capacidade de amar. Não dá para amar sem essas práticas de mortificação, que é próprio do amor. O amor e o sofrimento são 2 faces da mesma moeda nesta realidade. Bom, vale dizer que o amor encarnado decidiu nos provar o seu amor desta maneira. Então, assim, não dá para tentar se religar a Deus, união a Deus, sem morrer. Mas, eu vou fazer jejum de, sei lá, eu vou deixar de vestir aquela roupa. Não, é comida mesmo. Você precisa impor ao seu corpo a mortificação de uma necessidade. Ele tem necessidade de comida. E aí você está impondo ele. Não. E isso é por amor. É para estar unido a nosso Jesus Cristo na cruz, nos sofrimentos. A esmola também. Você dá de si, você dá daquilo que é seu, do seu, o que representa o dinheiro? O dinheiro representa o seu esforço, o seu suor, a sua vida, o seu tempo vestido. Você hoje, na nossa sociedade, hoje nós temos a moeda de troca como um facilitador de valor, trocar outros. Então, aquele dinheiro ali representa isso. Né? Então, na medida que você dá a esmola, você está dando o teu investimento de tempo, o teu suor, o teu sangue, as tuas lágrimas, para o bem do outro. Né? Entende? Você está combatendo a má inclinação do egoísmo. Que é arraigado dentro do nosso coração. Né? Que é arraigado o egoísmo, né? Na carne. A gente quer o bem da nossa carne, né? Tem que amar o próximo como a si mesmo. Quem é que em sã consciência quer se machucar, quer o mal de si? Ninguém. Né? Então, quando você dá esmola, significa isso. Né? E oração, oração é você trabalhar a humildade, você vai pedir a ele que pode algo. Né? A pessoa que não reza, normalmente, ela é muito soberba. A pessoa que acha que ela, por si só, né? Oração, você está como um mendigo diante de Deus, pedindo. Né? E tem uma 4ª tecnologia que é a consequência, a edificação do homem interior, a edificação das virtudes. Né? A edificação das virtudes, as virtudes que edificam o homem interior, né? É fundamental, necessária para que essas coisas, que é o jejum e a oração, possam ser praticadas por alguém, por alguma pessoa. Porque o homem sem virtude, a gente pode dizer nem que ele é pessoa. Muito embora ele tenha a essência de ser humano, ele vive no cotidiano como se fosse um bicho. Entende? O homem sem virtude é muito parecido com um bicho, entendeu? É um animal, mas não é um animal racional, porque o animal racional é o homem que vai desenvolver as virtudes, que é a vida boa. Então, eu já comentei com você, então, se vocês não sabiam, estejam sabendo, tá? É algo para começar a implementar no seu cotidiano urgente. E quer ver vocês serem rápidos nisso? É depois de viver uma quaresma bem vivida,
se vocês estiverem aí, nós temos 40 dias para praticar bem isso, e depois disso vocês não vão querer parar mais nunca, porque o negócio é espetacularmente bom. O desenvolvimento espiritual é de outra natureza, de outra forma, entende? Porque você não é apenas teoria, você está encarnando na sua vida, você está deixando nosso Senhor Jesus Cristo encarnar na sua vida. Foi exatamente isso que ele fez quando ele esteve aqui. E muito mais, lógico, mas o jejum esmorou, a vida dele era isto. Era mortificação o tempo todo. Só o fato dele nascer já foi uma morte. Porque ele era o tudo e veio ser o nada na nossa carne. Então a vida dele é morte o tempo inteiro. E é morrendo, complete, e se vive para a vida eterna. Não é um conto da carochinha, não é uma historinha para a gente saber intelectivamente e achar bonito, não. Isso é para ser vivido. Tá? E esse tempo da quaresma é um kairos especialíssimo, é um tempo oportuno demais para fazermos isto, sobretudo na paróquia, na igreja, mas a gente tem que viver, sai da igreja e a gente continua esta vivência de quaresma durante esses 40 dias. Tá? E no domingo, descansa. Aos domingos, não faz a penitência, não faz aquilo que você se propõe, tá? Ele vai mostrar agora de maneira prática como é que a gente pode fazer isso. Porque, veja, o princípio espiritual, é importante que você entenda isso, é que nós precisamos nos abrir para a ação divina, para a ação da graça. Tudo que se move é movido por alguma coisa. Nós que estamos no pecado, quem está no pecado, está sendo movido. E o que é que nos move? Bom, nós precisamos desligar esse motor. É a missão da quaresma, para nos abrir para um motor divino, para que Deus haja em nós. São João, né, coloca isso de forma bastante clara na sua primeira carta de São João. Ele diz assim, capítulo 2, versículo 16. Ele diz: tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa e também a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanecerá para sempre. Né? Então, o que é que a igreja quer com a quaresma? A igreja quer, na realidade, entenda bem, não tanto que nós deixemos de ser pecadores, porque isso aí a igreja, claro, ela quer o tempo todo. Mas mais ainda, ela quer que nós deixemos de ser mundanos. Por quê? Porque na vida espiritual, entre uma pessoa que é um pecador, que está fora, né, do estado de graça, ele está longe de Deus, e um santo, existe uma coisa no meio, que é um negócio estranho, essa coisa no meio entre o pecador e o santo, que somos nós. Nós que somos cristãos, que podemos estar em estado de graça, mas que somos mundanos. Não é? São João diz assim: não ameis o mundo, nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Então, vamos um pouco então prestar atenção como é que a gente deve agir na quaresma. Veja, nós devemos mortificar a concupiscência da carne. Como? Penitência. Entre todas as penitências, né, aquela que se destaca, o jejum, que nós vimos no Evangelho. A concupiscência dos olhos, né, que nós vamos explicar o que é combatida com a esmola, né, com o desprendimento dos bens materiais. E a soberba da vida, que é combatida com a oração. O jejum, a esmola, a oração, concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, soberba da vida. Só para você entender que existe aqui um esquema. E este esquema, né, de contraposição, agora precisa ser explicado para a gente saber viver isso verdadeiramente durante esse tempo de quaresma. Então vamos lá, vamos fazer a explicação para você saber como é que vai viver essa quaresma. Veja só. Primeira coisa. Tudo que é no mundo é a concupiscência da carne.
O que é a concupiscência da carne? Veja só. Primeira coisa, o que quer dizer carne, né? No grego original, se você for ver, né, diz assim: Hotipantoen entokosmo he epithumia te sarkos. Sarkos. O que é sarx? Carne. Sarkos. É a nossa alma. Por incrível que pareça, nós estamos falando da alma. Acontece que a carne não é o corpo, a carne é a alma. Mas como assim, padre? É bom, acontece o seguinte: quando a Bíblia fala de corpo, ela fala de somatos. Esse é o corpo. A carne, né,